Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 18 de outubro. Agora na Espanha são 11 horas e 46 minutos, no Brasil 6 e 46 da manhã. Gente, a BTC está rompendo a mediana do canal de Keltner. As três linhas do canal voltaram a emborcar levemente para cima. O que eu recebi de mensagem desde essa agulhada aqui do dia 13 de outubro, no sentido de que esse triângulo ia romper para baixo, que a BTC ia buscar 14, 13 mil dólares, a quantidade de gente que shortou. E o principal shortado do mercado, que era o Nassim Taleb, o bilionário, afirmou que encerrou a sua operação multibilionária de short em BTC, alegando, para tanto, que a BTC é muito resiliente para ser shortada e não respeita nenhum movimento macroeconômico. Ou seja, se o Nassim Taleb está dizendo que a BTC é maluca, é porque a BTC é e vai ficar maluca já já. Gente, a BTC tá rompendo aqui a mediana do canal de Keltner. Na minha leitura, se ela superar a base da nuvem de Shimoku no diário, em 19.840 por aí, ela só vai parar nesse topozinho aqui em 25 e se romper vai buscar essa camada congestional em 30 mil. Na banda de VWAP mensal ficou bonito, porque nesse momento a gente está ligeiramente acima da VWAP mensal. Lembrando que a VWAP mensal é uma poderosíssima resistência, foi resistência aqui naquele pump de 14 de outubro, logo depois daquela agulhada que formou o martelo dia 13, foi resistência também no dia 16, foi resistência ontem no dia 17 e hoje a gente está cruzando de baixo para cima a VWAP mensal. Lembrando que toda resistência superada vira um suporte poderoso. Agora a VWAP mensal na altura de 19.450 passa a ser o nosso suporte mais impactante. No intraday a BTC está didática, literalmente lambendo a lower, voltando para a VWAP, lambendo a upper, voltando para a VWAP. Já ofertei os sinais hoje, um já fechou, o outro está quase fechando. Ontem todos os sinais fecharam, o último demorou um pouquinho, mas também fechou. Enfim, a BTC está dando bons trades, os assinantes estão colocando lucro no bolso. E na seara fática, a Ripple vai trazer os contratos inteligentes do ecossistema Ethereum para XRP Ledger. Para quem não sabe, é uma segunda camada de validação junto ao ecossistema da XRP, que vai ser compatível com a Ethereum Virtual Machine. É o novo normal, todo mundo surfando na onda tecnológica startada pela Ethereum. E o CTO da Walmart afirma que criptoativos serão parte muito importante das transações dentro do ecossistema da Walmart, que está também entrando no metaverso. E o Nassim Taleb encerrou a sua mega aposta short na BTC. Segundo ele, a BTC não respeita nenhum movimento macroeconômico. Ele estava apostando no colapso do preço, mas ele diz que há algo muito diferente nesse ativo e que precisa ser respeitado. Provavelmente o Nassim Taleb percebeu que a BTC é o futuro e ele não queria shortar ou apostar contra o futuro. E o secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, afirma que a China quer tomar Taiwan, e inclusive por meio da força militar. A China tomou a decisão de assumir o controle total sobre Taiwan num timeline muito rápido, muito mais rápido do que os Estados Unidos eventualmente esperavam. A abertura do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês deu o recado, deu o tom dessa toada e é bem provável que venha mais um imbróglio geopolítico militar de amplo espectro de gravidade se avizinhando. Lembrando, gente, que Taiwan não é qualquer lugar. É o maior produtor de semicondutor do planeta. É um dos poucos lugares no planeta onde se tem a tecnologia. Todo o complexo tecnológico, todo o complexo ciclo de produção tecnológica de um transistor abaixo de 5 nanômetros. Poucos países dominam essa tecnologia. Um deles é Taiwan e é um dos maiores produtores desses chips ultra tecnológicos, que são os semicondutores. Ou seja, agora que o Biden
criou essa guerra franca com a China econômico-tecnológica, é bem provável que a China não fique aguardando para poder tomar o controle de Taiwan de forma definitiva. E problemas no Credit Suisse mostram o tamanho do dilema bancário na Europa, diz a gigante BlackRock, que inclusive tem uma participação societária no Credit Suisse. Segundo a BlackRock, esse aumento nas taxas de juros na zona do euro pode sim criar um colapso sistêmico no sistema bancário da zona do euro. Vamos ver, na verdade eles ficaram durante muito tempo trabalhando com juros reais negativos, juros nominais e reais negativados, e agora tem que se ver nesse processo de mudança rápida quanto a essa política. Gente, a BTC está em vias de romper aqui a nossa cunha triangular de forma ascendente. Pode rolar sim um short squeeze forte. Vamos ver como vai se desdobrar. Tem muita gente alavancada no sentido short. Alguns shortados bilionários já estão encerrando suas respectivas operações, como é o caso do Nassim Taleb. Enfim, gente, na projeção a nebulosidade está estreitando aqui na nebulosidade avermelhada, que pode dar aso à criação de uma nebulosidade esverdeada. Tudo isso aliado a outros indícios de que a BTC está sim eventualmente já tenha desenhado esse fundo. O próprio MACD, o Squeeze está dando conta da perda de uma amplitude movimentacional. Tudo isso são indícios autônomos de que a BTC eventualmente já tenha desenhado o fundo dela. E o principal deles é o DXY, que abriu um belo candle vendedor, apesar de estar subindo, tá subindo pouco na faixa da estabilidade, mais 0,07. O fato é que esse candle vendedor aqui com corpo real um pouco mais longo pode sim emburacar e buscar a nuvem, e aí sim a BTC explode em direção a 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.